com seu estranho sortilégio de mistérios e esperanças, o ano 2000 é uma etapa bailando nas minhas ambições de vida. Não é apenas o gozo presencial das maravilhas várias que o mundo terá por força de oferecer-nos dentro de mais 50 anos. Agradava-me ser ainda dos existentes no ano 2000 para contemplar de quando em vez os caminhos percorridos, observar as apreciações dos historiadores de então, verificando até que ponto a história é suscetível de perspectivar, nas devidas proporções, homens e acontecimentos de hoje. Quantos falsos gigantes voltarão à condição de pigmeus? E quantos, de verdadeira e alta estatura mental, terão daqui a 50 anos comentadores ao nível do valor e da projeção da sua obra? Aquilino Ribeiro é um dos raros padrões da nossa época, com a sólida envergadura mental e literária, capaz de atravessar os vendavais da história, resistindo-lhes, dominando-os, emergindo sempre da poeira do tempo. Hoje as perguntas da rubrica Perfil de um Artista serão emocionadamente dirigidas a Aquilino Ribeiro. O seu nome é apenas Aquilino Ribeiro? Bem, eu quando andei a estudar tinha também mais um outro apelido. Mas nós devemos simplificar a nossa vida e simplificar tudo o que nos diz respeito. Parece que Os americanos até vão mais longe, põem só iniciais, não é? Bem, eu chamava-me Gomes também. Cortei o Gomes, atirei o Gomes fora. Não sei se sabe que o Galdino, a propósito de uma pessoa conhecida, escritor, que se chamava Francisco. Uhum. E passou-se a chamar Fran, só. Atirou com o Cisco fora. Com o outro deu o casaco. Costuma festejar o seu aniversário? Nunca, nunca. Nem quero saber que faço anos. Em todo caso, às vezes em minha casa lembram-se disso. E minha mulher apresenta um pudim com grande espanto meu, pergunto-lhe porquê. E umas velas para soprar ou não? Não, as velas é na Alemanha. Você sabe, eu sou casado 2 vezes. A minha primeira mulher era alemã, que tinha sempre o cuidado de acender as velas para os rapazes. Para ver se realmente todos tinham fôlego ainda, correspondente à sua idade. Importa-se dizer a data do seu nascimento? Absolutamente nenhum. Pode ocultar o ano? Não, senhor. Eu nasci em 1885. Foi o ano... Foi um ano, 1885, foi o ano em que se casou o Camilo, se não estou em erro. Aí está o Camilo, presente. De onde é natural? Bem, eu nasci perto de Távora, no concelho de Sernancelho. Uma aldeolazita, pacata, pobre, em que havia um convento noutros tempos, como em todas as aldeias que eram... Aldeias notáveis? Não, notáveis não, o solo era fértil. Ah, sim, sabiam escolher sempre os lugares. Sabiam escolher os lugares. E era uma terra de castanheiros, eu nasci no meio dos castanheiros, na zona dos castanheiros. Sabe que o castanheiro é uma árvore bonita, uma árvore da força e da beleza. Frondosa. Mas que frondosa, vê. Um castanheiro é uma cidade. É uma cidade para os pássaros. Há o Peito Real, há a Poupa, há o Melro, que fazem ninho nos castanheiros. E depois... É um pequeno mundo. Absolutamente. É um perfeito mundo. E depois as pastoras que vêm com os seus tamanquinhos a gritar o ouriço e com os britadores especiais, tem muita graça, e com a sua capuchinha, apanhar as castanhas todas as manhãs, quando vem um bafo de vento, e quando elas começam a rir a castanha, é uma coisa muito bonita no ouriço. A não ser quando é outra castanha. Aquela castanha que nós dizemos simbolicamente. Não é tão bonita. Também jogam. Lá os camponeses são levados da breca, deixa estar aqui. Perde-se muitas vezes em recordações de infância. Bem, sim. Sim, eu pergunto-me se todos nós nos perdemos. O homem que vive muito dentro de si. Tem vida interior. E o homem como eu e tal, portanto, tem uma vida bastante... a sua vida interior é uma feira e uma floresta. E esta floresta, as árvores nasceram, como todas as árvores, que nasceram de pequeninas. Mas neste caso domina a sua própria floresta. Sim. Por lá andamos, por lá nos perdemos. Sempre, não é agradável todo. Agrada-lhe a ideia de saber que o seu nome está indissoluvelmente ligado à história da literatura portuguesa e que a sua obra se projeta largamente para além da sua própria vida? Não sei nada disso. Tudo o que nós fazemos hoje é um mistério. Nós não sabemos o que espera, qual é o destino de um escritor português, de um escritor de uma forma geral. De hoje. Porque eu estou convencido que nós estamos numa viragem do mundo. As formas de arte estão-se a transformar.
A literatura de hoje não será a literatura da amanhã, com certeza. E resta saber, nós nunca podemos ter uma confiança, nunca podemos jogar sobre a nossa própria carta. Eu creio que nem o próprio Solimão jogava sobre si próprio. A sua infância foi propícia à sua tendência literária ou, por contrário, resulta de uma reação contra o ambiente em que viveu os seus primeiros anos? Bem, eu fui sempre rebelde, mais ou menos. Uma rebeldia barata. Uma rebeldia que é o seu brasão. Sim, talvez. A infância do rapaz que viveu na aldeia, que nasceu na aldeia. Portanto, jogando a bofetada com os outros e a pedrada. A tal castanha. A tal castanha. E todas essas... Mas quer dizer, tudo isso cimentou a sua personalidade? Sim, eu creio que tive a lucrar com isso, com essa liberdade, um pouco bravia, um pouco feita do contacto com a natureza, com a natureza, com o homem, mesmo até com o próprio, com a vida em todas as suas formas. E, no tempo dos pássaros, andando, correndo, tirando os ninhos, que é uma barbaridade. Depois, logo comecei a ter uma certa idade à caça e a cavalo. Eu montava a cavalo num cavalo sem... Essa tendência, essa curiosidade pelos ninhos não será já uma curiosidade pelo próprio mistério da vida? Talvez. A vida apaixonou-me sobre todas as formas. Sobretudo essas formas insignificantes que não chamavam a atenção dos outros. Essas é que me preocupavam sempre. Um formigueiro, um ninho de um passarinho pequenino que há chamado foleixa, que está com os olhinhos a olhar para nós quando está de cima do ninho. É a primeira vez que ouço o nome. Foleixa. Algumas das recordações de infância vieram a servir a sua obra literária? Sim, eu já escrevi 2 livros sobre a minha infância, não, mas sobre o que eu imagino ser a infância de um rapazinho colocado nas minhas condições, com pequenas variantes, evidentemente. Parece que as andanças por terras estranhas tiveram larga influência na sua obra? Certamente. Andou muito por França, muito por pela Alemanha? Sim, bastante pela França e Alemanha. Isto serviu-me de aferidor do meu trabalho e do que eu faço. Por um lado, me deu confiança para umas certas coisas, para outro chamou-me a uma realidade. Chamou-me a uma realidade e à necessidade de me melhorar. Com que idade chegou à França? Cheguei à França foi em 1907, 1908. Portanto, muito novo. Foi em 1908, eu tinha 20... Eu nasci em 1985, portanto são 26 anos, ou 27, ou 25. Sim, por aí. Ou menos ainda. Sentia-se estrangeiro em Paris ou considerava essa cidade capital e pátria dos intelectuais de todos os países? Bem, de princípio, tive de me aclimatar, mas depois era a cidade ideal para todo homem que tenha um bocado de curiosidade e de instinto. E continua a ser? E continua a ser. É a cidade em que eu gostaria de viver? Sim, mesmo de viver, digamos, de viver, sim. Lá vive-se uma vida independente. O homem não se perde lá como aqui. Parece que, todavia, Paris é um deserto para o estrangeiro, não é? Sim. E, todavia, o homem anda absolutamente à vontade em Paris. E não há outra coisa que eu adoro em Paris, é que um homem tem um ideal qualquer, tem uma necessidade, satisfaz-la sempre. É uma cidade estupenda. Tem sempre um companheiro que o compreenda? Não é um companheiro. A gente encontra, por exemplo, tem uma necessidade qualquer. Precisa de um quadro, precisa de um objeto, precisa de uma futilidade. Encontra sempre. Ou num armazém, ou numa casa de bric-a-brac. Em suma, eu nunca fui verdadeiramente infeliz em Paris. Eu tenho sido infeliz em muitas partes, até mesmo aqui em Lisboa, até na minha aldeia. Em Paris nunca fui infeliz. Porque então, parece-me que se fosse um dia infeliz, no dia seguinte era feliz. Encontrava logo uma compensação. Bem, também é a idade, é uma questão da idade. Era os meus 25 anos, a minha mocidade. O que é que sentiu quando pela primeira vez o trataram de mestre? Não senti coisa nenhuma, acho que é absurdo. Acho que o mestre devemos reservar essa palavra para os sapateiros. Mas não há dúvida nenhuma que hoje diz sempre mestre aqui. Bem, isto é uma homenagem que eu não mereço, mas eu sinto-me sempre confundido com essas coisas, com essas homenagens. E não as peço e não as solicito. Não. A sua vida material foi sempre assegurada pela literatura ou teve outras profissões? Não, nunca tive outras profissões. Eu já fui por outra, estou a mentir. Eu fui funcionário já do Estado. Eu fui conservador da Biblioteca Nacional e saí depois saí com a Revolução de Fevereiro. Mas o meu pai sempre me deixou uns benzitos ao luar. Não muito grandes, em suma, sempre davam para a merenda de um dia ou do outro. E trabalhei sempre bastante, sabe? Eu hoje tenho uma obra bastante vasta que me vai... Era exatamente o que lhe queria perguntar. O que lhe parece o facto de ser dos raros escritores em Portugal que pode orgulhar-se de viver de ser escritor?
Eu não percebia. Que lhe parece este facto de ser dos raros escritores em Portugal? Bem, eu acho que sim, que em Portugal isto está-se... É uma terra que tem 7 milhões, desses 7 milhões deve haver 4, 5 mil leitores, não é verdade, capaz de nos ajudar a executar uma obra, não é verdade. Eu tenho, de resto, alguns trabalhos, como a Via Sinuosa e o Romance da Raposa, que estão muito para lá, para os 20 mil, para aí. Então, pois é, mas nem todos os escritores se podem orgulhar disso. Bem, isto também pode ser uma questão de sorte, uma questão de... Eu nunca fiz assim uma propaganda desenfreada e desonesta. Eu nunca me fiz elogios a mim próprio. Mas, sim, o público não é tão... O público, como é que eu devo dizer? Não é tão ingrato como se imagina. O público, quando se tem respeito por ele e pelas suas convicções e não se engana, ele corresponde-nos. Também é dos que perfilham a opinião de que o século XIX foi mais brilhante do ponto de vista literário do que está sendo a época atual? Talvez. O século XIX não tinha estes admiráveis meios de comunicação, como seja o avião, como seja o automóvel rápido, que distraem o indivíduo. O homem vivia mais sobre si no século XIX. O século XIX era um século de maior pacatez, de maior interioridade. Deve ser esse o termo. De forma que todas as formas de arte e de beleza, na verdade, se aprazem mais nessa atmosfera do que neste. Quando aborda temas históricos, subordina-se à verdade dos factos ou interpreta à sua maneira, filtrando os acontecimentos na posição de comentador, distanciado no tempo e no espaço? Bem, eu, de uma maneira geral, nunca falsifico a realidade histórica. Posso dar-lhe um bocadinho de água tinta. De água tinta, mas nunca falsifico a verdade. Eu considero que é uma indignidade. Mesmo eu agora escrevi um livro sobre Camilo, chamado O Romance de Camilo, nunca alterei a verdade. Pode haver um bocadinho como lhe acabo de dizer, de cor apenas. Mas nunca me permiti alterar um ato no seu dimensional, digamos. Ou então põe hipóteses quando não tem certezas. Sim. A hipótese é sempre admissível, pois evidentemente nós muitas vezes jogamos com a conjectura. Claro. Está certo. Parece-lhe que os intelectuais têm influído na espantosa evolução do mundo? Eu acho que são os primeiros, os intelectuais, vistos na sua generalidade. São a vanguarda. Porque o intelectual não é apenas o homem de letras. O intelectual é o homem, o sábio, o matemático, o médico. Claro. Não é Com verdade? certeza. Bem, eu acho que eles é que têm feito o mundo. Mas têm feito o mundo bem, o mundo bom e o mundo mau. Com certeza. Porque os sábios agora têm feito, evidentemente, eles se arrependeram-se de que fizeram a obra, toda esta desintegração atómica. Tudo isso é um pouco a obra nefasta, o lado nefasto da ciência, que há de acabar por redundar apenas em perfeita humanidade, porque ou então isto seria o fim do mundo, seria o dia zira. Mais adiante, exatamente, gostava de falar acerca do assunto. Tenta compreender a juventude nos seus sucessos e aparentes loucuras ou sente-se irremediavelmente divorciado de atitudes consideradas incompreensíveis? A respeito dos rapazes de hoje? Sim. Bem, os rapazes de hoje estão o mundo está em ebulição e em transformação. Na mocidade de hoje não compreende a modificação que o mundo está a sofrer, sobretudo não se percebe. O mundo físico. Mas a mocidade é sempre a mocidade de Maraia. Parece que as conquistas materiais da humanidade encontraram paralelo no progresso moral do homem e que os caminhos percorridos nos indicam perspectivas de um mundo melhor? Bem, não. O mundo moral, a meu ver, o progresso no mundo moral é inferior. Não será inferior, mas é infinitesimal comparado com outro progresso. A marcha é quase, como é que eu devo dizer, insaisissable. Não se dá por ela. Não se apanha. Não há instrumentos que sejam capazes de medir a marcha realmente do progresso moral. Nós, se fizéssemos, se fosse possível fazer um cotejo, um paralelo absolutamente matemático e objetivo entre o homem do tempo de Péricles e o do homem de hoje, nós perguntávamos em que é que nós nos melhoramos.
creio que moralmente isso que nós chamamos simpatia humana, bondade, doçura, afabilidade, simpatia, ternura, Fraternidade, enfim. tudo isso deve ter, deve ter avançado em teoria. Em teoria apenas, porque hoje não há igualdade das classes, nós hoje não admitimos. Mas o homem por dentro, o homem interior, o homem dentro desses quadros continua a ser o mesmo. Realmente é assim. Muitos homens consideram a guerra um mal indispensável como mola propulsora do progresso. Qual é a sua opinião? Eu acho que isso é uma barbaridade. Acho que é um pensamento absolutamente paradoxal. Houve o Sorel que considerou a guerra como necessária, como uma fonte de progresso, e é possível que seja uma fonte de progresso. É possível que seja um instrumento de progresso, que não vale a pena realmente irmos para esse lado. Por outra, porque com a febre, os homens de vencer o seu semelhante têm feito descobertas absolutamente estupendas, mas que eles fariam, talvez, levados por outros estímulos. Sem ser a guerra. Sem ser a guerra. O estímulo de... Porque é que se não há de criar o estímulo do que eu faço em matéria de bondade ou em matéria de beleza, ser igual ou superior? Criar a emulação nesse setor. Não é? Parece-lhe que os fantásticos meios de comunicação e fácil acesso às fontes de informação tornam mais ou menos difícil a condução política dos povos? É que hoje, realmente, os estadistas não podem ocultar certas coisas dos povos. Há um fácil acesso. Parece-lhe, portanto, que a condução política dos povos é mais difícil para os governantes? Bem, eles têm sempre... Se por acaso lhe falham os meios, readquirirão outros, que os compensam realmente de determinados prejuízos que se deram quanto a manterem esse hermetismo, se por acaso dentro de fronteiras, se isso lhe é necessário. Eu creio que nós marchamos para um nivelamento absolutamente fatal. Agora vamos ter a Europa, os 6 países unidos por tratados de comércio e de economia, e depois onde vir simultaneamente acordos de natureza cultural. E isso há de invadir os outros países, porque os outros países não poderão resistir à parte desses outros. Tem retardado a publicação de trabalhos seus, esperando a oportunidade mais conveniente? Bem, algumas coisitas, mas sem ser de grande relevo. Em todo caso, tenho algumas páginas reservadas, como toda a gente. Compreende ou repudia os sacrifícios que hoje, por toda a parte, se exigem do indivíduo em favor da coletividade? O sacrifício do indivíduo em favor da coletividade quer dizer o indivíduo sente-se cada vez mais limitado nos seus direitos. A coletividade começa a sobrepor-se-lhe. Bem, isso implica o quê? Implica a existência do indivíduo no país socialista, não? Ou na sociedade... Na sociedade contemporânea vulgar. Na sociedade contemporânea de hoje. Bem, o indivíduo, naturalmente, o indivíduo nunca cede os seus direitos à coletividade. De forma nenhuma. Mas é obrigado pela própria natureza dos fatos. E tem de ceder. Imagino que era essa a pergunta que pretendia. Eu queria exatamente saber se repudiava totalmente ou se aceitava esses sacrifícios. Francamente... Aceita com relutância? Não aceito com relutância. É que não vejo que o problema esteja posto com... Como é que eu devo dizer? Com lógica psicológica. Quer dizer, o indivíduo despoja-se das suas regalias em proveito da sociedade porque é obrigado a despojar-se, porque o fato mesmo de ser indivíduo, de ser ele, mantém-o na sua torre e dentro dos seus dentro do seu egoísmo. O egoísmo move o mundo. O meu umbigo é o umbigo do universo. Evidentemente, é lamentável que assim seja, mas eu considero que o indivíduo se sobrepõe a tudo, e quando se não sobrepõe é porque o obrigam a ceder. Há uma força superior. Uma força superior, evidentemente, é a força do... É a força centrífuga de todas que se exerce sobre o indivíduo e que o obriga... E que ele não pode aliar-se. É que não pode aliar-se. Quando há mais de um filho, por mais que seja a equidade paterna, por maior que seja, intimamente existe sempre uma preferência. Qual é, na sua vastíssima obra, o seu livro preferido? Francamente que não sei. Olha, eu quando estou a escrever um livro, julgo sempre que o livro que escrevo que é o melhor.
E depois dele feito, julgo que é sempre o pior. E a minha vontade seria, no dia em que ele sai da tipografia, rasgá-lo. Rasgá-lo. Depois faz as pazes. Não faço as pazes, não sei. Olha, eu nunca mais leio os meus livros. Nunca mais leio os meus livros. Em todo caso, sabe bem o que está lá dentro. Sei um pouco, porque não perdi a memória, mas eu faço os meus livros com todo o amor. Quer dizer, o momento da criação é o mais importante para si. Sim, eu entrego-me absolutamente. Eu não faço melhor porque não sei. Eu não faço melhor porque não posso. Eu escrevi agora um livro. Eu publiquei agora um livro chamado A Casa dos Romarigães. É sob forma de romance. É a história de uma casa. Em vez de ser o indivíduo centro de um enredo, é uma propriedade, é um solar de uns fidalgos e ao mesmo tempo eu conto as vicissitudes desse fidalgo. Mas eu estava a fazer este livro muito satisfeito, julgando que teria feito uma bela obra. E agora julgo que, em suma, pelo menos passa pelos mesmos avatares que passaram os outros. Começa a crítica a denunciá-lo e a dizer o contrário do que está a pensar neste momento. A crítica portuguesa é perigosa, o que não quer dizer que não haja críticos, bons críticos em Portugal ainda. Independentes e com boa disposição. Então, mas, numa terra como que já tem 8 milhões de habitantes, há o bom e o mau. Claro. Teve dificuldade na edição do seu primeiro livro? A edição do meu primeiro livro foi feita em Paris. Foi o Carlos Malheiro Dias que patrocinou a edição deste primeiro livro. Ele foi, por assim dizer, o padrinho. Ele escreveu um prefácio, escreveu ao editor, e o editor chamou-me e disse: o senhor vai publicar um livro, dê cá o original. Quanto é que quer? Eu quero tanto. Isso é demais e tal. Ele fez apenas um pequeno abatimento e pagou-me um livro relativamente bem. Então não houve foi uma maravilha. Não houve dificuldade. E sobretudo em Paris. Está de acordo com a educação que lhe deram e tentou proceder de igual maneira na educação do seu filho ou usou de sistemas diversos, aprendendo na sua experiência da vida? Sim, aprendendo da minha experiência da vida. É evidentemente que a educação que me deram não seria a educação que eu dei aos meus filhos. É muito diferente. Porque eu creio que até porque a vida é outra. A vida é outra. Mas até aos 16, 17, 18 anos, o indivíduo não tem vontade. Nós é que temos de lhe imprimir a nossa vontade. E encaminhá-lo. Eu fui abandonado um pouco cedo. E abandonado ao meu livre-arbítrio. De maneira como... Não sei, por um lado cultivou certas faculdades de independência, desenvolveu-as e tal, mas dei muito tombo. Qual é para si o significado daquela terra de ninguém e de todo o mundo, compreendida entre a brasileira e a Bertrand? Bem, acha bem que lhe chame terra de ninguém e de todo o mundo? Está bem. Aquilo é um ponto de passagem e tal, é um ponto de passagem. Encontro ali alguns amigos com quem me é agradável conversar. Mas tem um certo caráter. Tem. Realmente é um bocadinho agradável de Portugal e do nosso século. Sente-se arrependido de ter acedido a responder a este inquérito? Não, de maneira alguma. Você já lhe disse que você que é um sedutor e portanto que eu estava... Não queria... Tinha todo o prazer em ser agradável, primeiro. Segundo, isto simultaneamente não deixa de representar para nós também... Um contacto. Um contacto, uma homenagem também. O senhor naturalmente não chama toda a gente, não chama o primeiro que encontrar ali. Segundo, também é agradável entrar em comunicação com o público e que ele saiba quem nós somos. Quem sabe que nós somos por dentro, tanto mais que o senhor... É um retrato. O senhor traz-me aqui, sujeita-me aqui a um exame, como estão agora a fazer aos rapazinhos na edição primária. Mas não tem raposa, com certeza. Passou alguma vez na vida por qualquer crise de misticismo? Quando era pequeno. Até aos 19 anos, 18, 19 anos. Depois despi essa clâmide de uma maneira definitiva. Fragorosa. Nunca mais louvores ao Senhor, que me tirou todas essas escamas dos olhos. E da alma e dos olhos. Consegue ter tempo para estar em dia com as leituras contemporâneas e é capaz de debruçar-se sobre livros de desconhecidos? Sempre. Eu tenho o meu filho que tem uma curiosidade insaciável, este rapaz que é engenheiro. E ele é que compra os livros novos e ele vai-nos pôr na minha mesa. Aguça-lhe a curiosidade. Eu creio que ainda os leio primeiro que ele. De maneira que eu estou ao corrente toda da literatura, toda americana, inglesa e de tudo que há de novo por este mundo. Gosta de sentir-se com a multidão e confundir-se com ela? Sim. Eu sempre fui sociável e homem do povo, homem para fraguar, correntão, homem para todo, pau para toda a colher. Qual teria sido o acontecimento do mundo que mais o tocou em toda a sua vida?
E grandes coisas têm passado. Grandes, mais... Guerras, paz, Bem, em ciclos constantes, bem, invenções, tudo isso. descobertas. Olha, eu assisti, por assim dizer, uma das coisas que mais feriu a minha imaginação foi um mitingue de aviação, o primeiro mitingue de aviação que houve no mundo, a que eu assisti em Paris, em que vi morrer de 2 ou 3 a subirem. Foi em Issy-les-Moulineaux. E ver aqueles aviões... Na altura em que a aviação principiava. Não, principiava. À volta de mim havia gente a chorar, porque nunca se imaginou que fosse possível, realmente. Quais são os espetáculos que mais prendem a sua atenção? Espetáculos de natureza. Os espetáculos da vida, os espetáculos de arte, Espetáculos o de arte. teatro, o bailado, a música, a ópera, o circo. Talvez, ainda não pensei nisso ainda, mas é possível que seja um bailado. É possível que seja um bailado, sim. Falámos da aviação. As viagens de avião atemorizam-no ou entusiasmam-no? Pelo contrário, entusiasmo-me. Já fiz a travessia do Atlântico e já visitei quase todo o Brasil, o sul do Brasil até à fronteira da Bolívia. Sempre de avião? Sempre de avião. É muito cómodo. Em aviões até do exército brasileiro. Que não são tão cómodos. São do exército. De 2 motores e perigosos. Mas sente-se mais a aviação? Ah, sim, pois sim. Qual é para si o significado da vida humana? Ah, bem, isso é um mistério. É um grande mistério. A vida humana é um mistério. O que andamos nós a fazer? De onde é que viemos? Para onde vamos? Para onde vamos? Evidentemente, nós vamos para... Isto é uma série ininterrupta de fenómenos. O homem é um coloide, está em perpétua evolução. Mas como é que se formou este coloide? Como é que este coloide reage? Bem, toda a fenomenologia desse fato é a vida. É a vida. Com os seus mistérios. Se nós pudéssemos controlar todas essas transformações e a forma como se organizou, como esse coloide, torna-o a repetir, nós teríamos descoberto os segredos da vida. Eu estou convencido que a vida é um pouco como um relógio nas mãos de um preto que nunca viu que eram relógios. Ele ouve bater o relógio e sente, mas absolutamente não tem o sentido de civilização que nós temos para sabermos que o relógio que há que interiormente que há umas molas, que há uns rubis, que há uns volantes que fazem girar aquilo. Nós perante a vida estamos precisamente na mesma não sei onde esta opinião. A força impulsionadora do progresso é uma força destrutiva. A vida, sob todas as formas e aspectos, é uma doença do nosso planeta. E como todo micróbio que se preza, tem a tendência de destruir-se, destruindo o meio em que se desenvolve. O homem acabará por destruir-se, destruindo a Terra. Parece-lhe que as experiências nucleares são já etapas finais, dando razão a esta terrível profecia? Não, acho que pelo contrário. Acho que isto é um ponto de partida para a penetração dos grandes segredos cósmicos. E creio que a vida que se vai melhorar consideravelmente depois destas descobertas e que daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, viver será agradável. E que o homem, nós não sabemos, não podemos dizer qual é o destino da humanidade, qual é o destino do homem. Se nós somos realmente, se a vida é apenas representa apenas um parasitarismo dentro do planeta. E se a forma mais perfeita digamos, da organização astral ou telúrica, será precisamente a nudez absoluta, o vácuo absoluto, a matéria de que são constituídos esses astros absolutamente inermes. Isto não representa realmente, este parasitarismo, se não representa já uma deformação. Poderia-se encarar assim, mas perante uma ideia então muito mais alta, muito mais elevada, que nós não podemos alcançar. Nós somos uma partícula volante no mundo que está em contínuo movimento, não é verdade? Em todo caso, não lhe parece que estamos próximos de ver com cuidado a história do aprendiz de feiticeiro? Eu creio que não. Eu creio que não. O homem... se realmente há forças destrutivas dentro do homem, essas forças destrutivas são provenientes precisamente dessa coisa em que nós há um bocado falamos, o egoísmo. Eu estou convencido que o homem há de superar todas essas forças demoníacas dentro dele e há de acabar por dominá-las e transformá-las em serviço de si próprio e do restante
e dos seus semelhantes, dos outros. Atemoriza-o a ideia da morte? Não é agradável morrer, mas, em suma, é fatal. Havemos de morrer. Não, Festejamos o aparecimento de uma obra sua, hoje exatamente. É verdade. Tem alguma obra em preparação? Visto que não Bem, para... tenho a sair, tenho o Camilo a sair e tenho uma outra a completar, que há de sair agora daqui a 2 meses também. Eu sou como os sapateiros, tiro uns sapatos e ponho-me outros. Entram outros na forma. Já alguma vez tentou saber se o público dos seus leitores é mais numeroso entre os homens ou entre as mulheres? Bem, eu nunca averiguei e nunca tentei fazer realmente um inquérito deste género. Sim, uma estatística dessa natureza. Mas recordo-me que alguém me disse que eu era cruel com as mulheres. Eu não sou cruel com as mulheres. A mulher é um bicho complexo, precisamente porque é mais fraco do que nós, e que esteve numa sujeição maior do que nós relativamente ao homem. A mulher era considerada como uma escrava até ainda não há muitos séculos, na verdade, era uma escrava do homem. Mas a minha crueldade era apenas o amor que eu lhes tinha. É uma grande razão da existência, afinal. É verdade. Qual foi a razão que o levou a escrever o Romance de Camilo, essa obra monumental que tem provocado tanta discussão? Bem, a obra de o Camilo é uma figura deformada, ele próprio se deformou. O Camilo recorda-me um pouco o gato velho que, para enganar os ratos, se enfarinhava. O Camilo começou por se enfarinhar, deformar a sua natureza toda. O Camilo foi um homem infeliz, realmente, em toda a linha. Mas a grande infelicidade do Camilo, a grande desgraça do Camilo, foi as mulheres não gostarem dele. As mulheres não gostavam de Camilo. Deu o que hoje chamamos um complexo? Deu um complexo tremendo e toda a obra dele. Agora dir-me, mas as figuras dele estão todas certas. Realmente, ele tinha um sentido de compreensão que de uma ou duas, 3 mulheres que amou, ele tirou todas as outras, e estão todas certas. Mas as mulheres não gostaram de Camilo. Toda a sua tragédia, a primeira, além da tragédia, não falando na tragédia económica, que para ele foi secundária já, e talvez até útil para fazer uma obra vasta. Sim, ele se fosse, quando o filho dele, Nuno, casou com uma herdeira rica, por malas artes do próprio Camilo, que ajudou a raptar, o Camilo nesses anos não produziu coisa nenhuma, porque ajudou a comer a fortuna do Portanto, filho. estava satisfeito economicamente e não trabalhava. É verdade. Mas, em todo caso, ainda não me disse a razão por que se meteu a escrever o Romance de Camilo. Precisamente por isso, porque é uma figura de tragédia, uma figura apaixonante, que era preciso esclarecer. Que eu tinha ideias particulares sobre ele. Realmente, quando as ideias estão dentro de nós como uma fonte, é preciso dar-lhe vazão, não é? Eu tinha ideias especiais sobre o Camilo. Maneiras de ver que nem o Alberto Pimentel, nem António Cabral, nem Dias da Costa, nem esses outros críticos, esses biógrafos que se ocuparam dele, como de nenhum escritor português, pareceu-me que nenhum deles o compreendeu. Não quer dizer que eu tenha acertado. Imagino que acertei, porque senão realmente não me teria abalançado uma obra destas. Mas, seja como for, foi realmente essa necessidade de dizer, não, tudo isto está errado, o edifício está mal construído. Nós temos, e comecei pelo princípio, é a razão porque eu realmente... Eu próprio beneficiei, porque troquei muitas impressões com o mestre Aquilino quando tive de realizar a minha interpretação do papel de Camilo. E muito bem, muito bem. Como escritor, quer aproveitar este momento para dirigir uma curta mensagem a quantos o escutam? Eu acho que uma mensagem aos nossos camaradas portugueses é dizer que, evidentemente, nós temos de amar a verdade e batermos-nos pela verdade e pelo progresso, pelo que está. A humanidade é como uma prova, como uma gravura, não é verdade? Que está numa máquina. É preciso uma série de provas. Nós estamos a melhorar. Nós somos as provas, ainda não somos o exemplar definitivo. Mas estou convencido, creio que a nossa obrigação, a obrigação de todos os escritores, é realmente interessarem-se pelos grandes problemas do mundo e da melhoria do homem e de todos os homens em geral, pobres e ricos. Com certeza. Realmente não criando a miséria dos ricos para fazer os pobres ricos, mas elevando os pobres de maneira a que eles que a condição de viver não seja para eles um castigo. Se fosse locutor deste programa, havia ainda alguma pergunta que gostasse de fazer ao Aquilino Ribeiro? Não, o senhor já me fez perguntas, eu já terei sido indiscreto.
e ao mesmo tempo inconveniente e até absurdo. É até absurdo. Não é possível ser absurdo. Nós estávamos aqui a conversar, por assim dizer, como amigos, se me permite esta honra. Esquecendo que está aqui dentro de nós microfone. a mais indiscreta testemunha das nossas conversas. Mas o senhor fez as suas perguntas muito bem e com muita consciência e concisão. As perguntas, afinal, não têm interesse. O que tem interesse são as respostas. Não, o senhor também formulava as suas perguntas, mas isso não é. E não faz ideia como lhe agradeço, em nome de todos os que nos escutaram, o favor de ter vindo até aqui, roubando um bocadinho ao seu trabalho. Porque sei que é um trabalhador das letras, realmente, como se pode dizer. Trabalho. Eu de morrer com a enxada na mão. Pois desejo-lhe as melhores felicidades. Muito obrigado. Embora de improviso, ignorando totalmente quanto íamos perguntar-lhe, Aquilino Ribeiro, nas respostas à nossa entrevista, teve o vigor e a virilidade do seu estilo inconfundível. Em vez de atitudes de prudência premeditada, Aquilino Ribeiro ofereceu-nos corajosa espontaneidade. Em vez de as contornar, Aquilino Ribeiro galgou as dificuldades, vencendo-as com o brilho da sua inteligência. Sem desconhecer nem enjeitar as tremendas responsabilidades que envolvem o intelectual da nossa época, Aquilino Ribeiro revelou-se familiarizado com os trágicos problemas da vida atual, comungando nas dúvidas e esperanças da humanidade. No jeito de uma conversa como o perfil de um artista, ninguém esperará primores de forma ou de estilo. Mesmo assim, as palavras de Aquilino tiveram quase sempre aquela sonoridade forte, riqueza deslumbrante, larga e perdulariamente esbanjada nas suas páginas de prosa. Mesmo de improviso, saboreámos com frequência as imagens tão características da obra de Aquilino Ribeiro, levando-nos a redescobrir a harmonia da língua portuguesa.